falava, quando ela ia no centro, ou alguém da família ia no centro, ela fala... Calma, Bruna Barbosa. Já chegou com tudo, né? Hilda Furacão. Gente, então eu vou compartilhar. Eu tô com fome, eu não almocei ainda. Caramba! Isso. Ó, a Bruna com fome fica tensa, hein? Você sabe que Nossa, eu não... ainda bem que é você que tá na tela aí. Você acha que eu penso... Cheguei desabafando porque eu achei que tava no intervalo, porque tá sem retorno. Você acha que eu presto atenção nas coisas dos outros ou não? Na comida dos outros sempre. Então vamos lá. A hora que eu passei por você hoje cedo, 9 e pouco da manhã... Você estava no telefone. Você fez a pergunta para algum secretário. Secretário, passou o carnaval. Se até agora não deu problema com essa variante ou com a Covid-19, acho que não vai dar mais não, né? O que o senhor me disse? Você fez essa pergunta ou não? Fiz. Nossa, tava prestando atenção mesmo. Não prestei muita atenção não. Olha isso, que perigo. Qual foi a resposta em cima disso? Tá tudo relativamente bem. Ó, a gente tinha no dia 1º de março... Foi a terça-feira de carnaval. Há 2 semanas, há exatas 2 semanas. 45% de índice de internação em UTI no estado de São Paulo. Hoje nós temos 34%. Tá? 2 semanas depois, esse reflexo ainda não apareceu e agora não deve aparecer, porque a gente, São Paulo continua, né, mais ou menos ali nos mesmos números de novos casos, de mortes e de internações em UTI ou em enfermaria. É claro que a gente não pode nunca minimizar qualquer internação, especialmente os óbitos, mas eu acho que cada vez mais a gente caminha para esse ponto de aprender a conviver com o vírus, sabe? Isso a gente consegue fazer com um pouco mais de segurança se estivermos vacinados. Eu acho que já estamos nesse momento, né, Bruninha? Hoje quem está internado, a grande parte é que não tomou vacina. Foi isso que você levantou também? Provavelmente, né? Isso. Hoje a gente tem, entre os internados e que tomaram e não tomaram vacina, 26 vezes mais pessoas não tomaram vacina. Caramba! Vezes. Então é muita gente a mais. E outra coisa que chama a atenção dos não vacinados aqui em São Paulo, a grande maioria é jovem. Estamos falando de jovens entre 18 e 27 anos. Que é uma garotada que adora o quê? Sair, ir pro bar, ir pra uma festinha. Jovem o quê, você falou? 18 a 27 anos. Não foram tomar a 3ª dose, a dose de reforço. Isso tem sido desde o começo, né? O convencimento pro jovem tomar a 2ª dose, a 3ª dose. Aí falaram das férias, né? Mas o pessoal viajou. Quando voltar, vão tomar essa vacina. E lembra que voltou até a ter fila em posto? No começo de janeiro, depois do ano novo, do pessoal procurando vacina, pode ser um pouco disso também. Para cada 100 cidadãos internados que tomaram a vacina, há 2.600 internados que não tomaram a vacina. E olha tem uma só outra coisa, disparidade. Muita gente pegou Covid nesse fim de ano e começo de ano. Tem que esperar 30 dias para tomar uma dose adicional. Pode ter alguma coisa aí também, né? É isso, e tem muita criança também, viu, gente? Infelizmente, nesse número. Se a gente olhar de forma geral, quem é que não tomou? Porque a gente ouve, né? Tem gente ainda, os faltosos. Quem é que não tomou vacina em São Paulo ainda? De 12 a 27 anos. Aí é claro que aqui eu faço essa comparação de 18 a 27, porque aqui eu tô colocando os adultos. Porque de 12 a 17, precisa ali de mãe, de pai, alguém tem que pegar essa criança, levar, olhar essa caderneta e falar, opa, peraí, tá faltando uma dose. É isso que eu tô vendo agora. Precisa levar. Quanto que é a 3ª dose? Tô vendo a do Joelzinho. 24 ele tomou 24 do 1, 24 do 2, 24 do 3, seriam 60 dias, né? 60 menos 4 seria de 20 do 3. É 20 do 3 agora. Que dia que é hoje? Porque são 56 dias. É no domingo. Então, são 56 dias de intervalo, né? Domingo, então. Entre no caso não vai ter. segunda. Domingo não aplica vacina, né? Então, segundona. Sábado, segunda, então. Joelzinho, pode ficar esperto aí, hein, velhinho. Vai ter que comprar um chocolate pra ele na segunda. O efeito colateral apresentado logo após a vacina foi esse. Consumo de chocolate em excesso. Consumo de chocolate, entendi. Agora sim. E aí você tem que fazer isso, né, Ana? Tem que levar, tem que olhar a caderneta, porque são essas as pessoas que hoje mais estão ali com a 3ª dose atrasada. As crianças e os jovens. E o que preocupa, na verdade, é essa questão dos jovens. Só uma coisa, já concluiu esse assunto vacina ou ainda não? Não, a gente vai avançar para mais um tema. Tá, porque estávamos falando das vovós. Você falou que a sua avó falava sol de chuva. A minha falava assim, quando ela saía do bairro dela e ia para o centro,
Ela falava, eu já vou na cidade. Falam isso Eu mesmo. vou na cidade. Lá em Osasco, o pessoal fala que vai pra Osasco, ao invés de ir pro centro da cidade. Eu vou lá em Osasco vou lá hoje. em Hoje, lá no Osasco. Calçadão, que é o centro de Osasco. E a sua avó fala alguma coisa em especial? Ou falava? Você se lembra ou não? Não, acho que não. A vovó do Josino fala que ele é bonito. Ontem ele até falou isso. ele A falou. Jupira, Tem que aprender a falar, não. as vovós Jupira e Isildi. Hoje ele ficou todo lá e tal. Ele até lançou uma fórmula mágica. Às vezes você tá mal, você tá meio assim, cabisbaixo e tal. Liga pra avó, fala, vó, eu sou bonito? Claro, meu filho. Você é a como melhor lindo. pessoa do mundo. Aí você já se anima, fica igual um pavão. Viu? E tem que Fica com o ligar peito pra cheio. Tem que ligar pra vovó, porque logo elas vão tomar mais uma rodada de vacina. A Bruna vai falar sobre isso também. Ana Bruninha? Gancho. A Capitão Ela vem Gancho. como? A minha avó, por exemplo, ainda não tá nesse grupo. Por quê? 80 mais. Minha avó ainda não tem 80 anos. Então, depende da idade. Minha não tá nesse grupo também, não. Quarta dose da vacina é só para idosos acima de 80 anos. Esse será um dos anúncios de amanhã da coletiva do governo, essa dose de reforço. É novidade em relação a esse anúncio que vai ser feito, e quando eu digo para vocês que essa vacinação deve começar já nessa semana, no mais tardar na semana que vem, porque São Paulo tem imunizante nos postos. Mas o assunto em si, falar de necessidade de quarta dose, não é novidade. Inclusive o próprio governador João Dória, nas últimas semanas, veio falando disso. Olha, a gente vai precisar, a gente vai anunciar. Então hoje que a Rádio Bandeirantes antecipa aqui, é que esse anúncio vai ser feito amanhã. Mas quem tá ligado na programação, ligado no noticiário, sabe que isso não é uma novidade e sabe que a quarta dose se mostra cada vez mais necessária. Quando a gente fala em mais uma aplicação da vacina, todo mundo bate aquela dúvida. Ok, 80 anos mais, mas e eu? A gente vai precisar? Todo mundo vai precisar disso? Não. Conversei com algumas pessoas nessa manhã, alguns médicos, algumas fontes do governo, e todas disseram que, pelo menos por enquanto, só 80 mais. Menos de 80 anos não precisa de uma quarta dose da vacina agora, nesse exato momento, com exceção dos imunossuprimidos ou com alguém que tem alguma doença, faça algum tratamento, por exemplo, contra o câncer, seja transplantado. Essas pessoas, esse grupo que já tem, né, a quarta dose, inclusive, disponível desde dezembro. E a festa da queima das máscaras, quando é que vai ser? 23 de março, preparem-se. O governador João Dória, no dia em que anunciou a liberação em locais abertos, disse, olha, daqui a 2 semanas a gente vai reavaliar. Se for possível, a máscara vai cair em todos os locais aqui de São Paulo. Que delícia. Dito e feito, o martelo já foi batido internamente no governo, mas não vai cair em todos os lugares. Transporte público, a máscara vai continuar obrigatória. Então, por isso, nessa próxima semana, o governo de São Paulo tem se mexido bastante internamente, colocado a cabeça para pensar em relação a campanhas e como vai fazer para a galera do transporte público continuar de máscara. Quando a gente fala, olha, não precisa mais, muita gente nem vai sair mais de casa com máscara, nem vai carregar mais uma máscara ali na mochila, na bolsa, vai falar que esqueceu, vai falar que não precisa, vai falar que tá lotado, vai falar que a festa tá acontecendo e não precisa, que a pandemia acabou. A gente sabe que tudo isso, esse discurso existe. Então o governo de São Paulo está se empenhando para pensar em estratégias, de repente uma distribuição de máscara novamente nesses locais, em algumas estações de metrô, em ponto de ônibus, porque isso vai continuar obrigatório aqui em São Paulo, ainda não se sabe até quando. Mas máscaras em locais fechados, fora transporte público, 23 de março é a data. Nossa, que delícia, puxa vida, porque eu já tô de saco cheio, para te falar a verdade, da máscara. Mas, independente de qualquer coisa, independente de obrigatoriedade ou não, no transporte público é saudável. Não só por conta da Covid, mas por conta de outras doenças também. Então, semana que vem será o dia da libertação. Será? E, Joel, quando você entra... Semana que vem nós teremos o dia da libertação. Por exemplo, se você... Máscara em local fechado, né? Se você vai num bar, numa festa, sei lá, em algum lugar, por exemplo, que peça o comprovante da vacinação, você sabe ali que minimamente as pessoas que estão ao seu redor estão vacinadas. No transporte público é um pouquinho diferente. Então, vale, né? Uma proteção ali a mais, porque você não sabe se a pessoa do seu lado tá com alguma indisposição. Eu não te falei, eu fui a Brasília esse final de semana e por lá já não há mais essa obrigação, essa obrigatoriedade. Eu já saí sem máscara ali e é meio que estranho no início, sabe? Você fica ali olhando e tal pro lado, as pessoas te olham.
fala, pô, será que eu estou agindo corretamente? Que a gente está aprendendo ou reaprendendo a lidar com uma situação que era comum, ficou distante da gente e agora está voltando à nossa realidade. É um reaprendizado. Agora sim, a gente, inclusive hoje, teve a notícia... O ministro Marcelo Queiroga confirmou que a gente tem 2 casos da tal da Delta Cron aqui no Brasil, né? Um no Pará e o outro no Amapá. Seria, em tese, uma mistura da Delta com a Omicron, como o nome deixa bem claro. Ainda não se sabe se ela tem algum potencial para ser mais transmissiva, menos transmissiva, mas diz o governo federal que isso está sendo monitorado. Tem alguns casos sendo já investigados em outros lugares do mundo também. Aqueles procedimentos que sempre são feitos, né? Resposta de vacina, por exemplo, para ver se há algo aí a ser feito, e há um estudo dentro do próprio Ministério da Saúde para rebaixar a pandemia para endemia, e aí a obrigatoriedade das máscaras, por exemplo, cairia no país todo. Nenhuma possibilidade da gente ver o governo de São Paulo voltar atrás com isso, com essa coisa da Delta Cron, não sei o quê, quais variantes estão saindo de variantes e se unindo a outras variantes. Isso não está sendo colocado na mesa, né, Bruna? E vocês se lembram que alguns especialistas disseram pra gente aqui na Rádio Bandeirantes que a ideia é que as novas variantes que surgirem daqui para frente serão variantes menos ofensivas, surgir menos variante letais. É uma coisa normal, né? Exatamente, e que a tendência é que elas sejam menos agressivas do que a própria Delta, por exemplo. E esse boom de Ômicron que a gente viveu aqui entre o fim do ano e o começo agora de 2022 não aconteceu na China, né? Então a gente também tá numa situação meio diferente, felizmente, a dos outros países. Você tava tossindo aí, você não fuma não, né? Eu não fumo. Ana, você não estava aqui ontem, me deu uma crise de tosse num determinado momento que eu olhei pro Joel e falei, me salva. Olha o desespero da Ana Paula Rodrigues. Ela tá desesperada agora. Ela já tá cortando a gente porque o momento assim requer. Alguém importante tá falando aí da guerra, não tá, Aninha? Sim,